conceitos de suporte e resistência. Vamos marcar agora topos e fundos. Por quê? Porque é marcando os topos e fundos que a gente começa a marcar os suportes e a resistência. É importante a gente falar, pessoal, que o mercado, ele não é um mercado que ele não vai sempre em flat, num caminho só. E ele vai fazendo zigue-zagues ascendentes quando ele é de alta, descendentes quando ele é de baixa e lateral, zigue-zagues laterais, ok? Então, toda vez que ele começa a subir, para de subir, começa a cair, ele deixa um topo. E quando ele para de cair e começa a subir, ele deixa um fundo. Como nesse exemplo aqui nós temos topos e fundos ascendentes. Tá? Então a gente tem um topo acima do outro. Então a gente começa, um topo começou a cair, começou a subir e deixou um fundo. Parou de subir, começou a cair e deixou um topo. Então ele vai fazendo topos e fundos ascendentes, mercado de alta. Aí nós temos também o mercado de baixa. Ele vai fazer topos e fundos descendentes, tá? Vai ficando um abaixo do outro. Isso é um mercado de baixa. E a gente tem um mercado em flat, um mercado em congestão. O que ele faz? Ele faz topos e fundos no mesmo patamar. Então esse é um mercado que está lateralizado. Então, para vocês entenderem no gráfico, a gente tem um topo, a gente tem um fundo, topo, fundo, topo, tá vendo? Parou de subir, começou a cair, parou de cair, começou a subir, e assim vai deixando topos e fundos, tá? Aí a gente vai entrar no conceito de suporte e resistência. Então, o que é o suporte? O suporte é uma região com grande número de compradores, a resistência é uma região com grande número de vendedores. Então são áreas fortes de preço. Então, quando os preços começam a subir, chegar nessa zona de resistência, existe uma pressão vendedora em cima desta zona que faz com que o preço pare ali e comece a cair. E para baixo a mesma coisa, às vezes o preço está caindo, tem uma pressão compradora aqui embaixo, gera um suporte e esse preço começa a subir. Tá? Então, basicamente é isso. Para a gente marcar o suporte e uma resistência, a gente precisa fazer uma linha entre os topos e os fundos. Mas não é, pessoal, sair fazendo linha que nem maluco, porque se você fizer linha em todo lugar do que tiver um topo e todo lugar que tiver um fundo, você não vai conseguir nem ver o gráfico. Vai ficar todo cheio de linha ali, aquilo vai te confundir e tudo mais. Então você vai ter que começar a separar o que é melhor, quais são os suportes melhores, quais são as resistências melhores, tá certo? Então aqui eu coloquei num gráfico alguns importantes, né? Então você percebe que nesse mercado flat, nesse mercado lateral, o preço sobe, bate na resistência, vem, bate no suporte, bate na resistência, bate no suporte, e assim ele fica, tá? Aqui também a gente tem suporte, aqui a gente tem um suporte aqui, né, que virou uma resistência aqui, tá? Porque todo suporte vencido vira uma resistência, né? Toda resistência vencida vira um suporte, e assim vai indo, tá? Então observa aqui que a gente tem um suporte, ele fez um fundo, a gente traçou, aí ele vem, bateu de novo, respeitou esse suporte, veio vindo, respeitou novamente a terceira vez, na quarta ele perdeu, né? Percebe que ele perdeu o suporte, ele fez um movimento acentuado para baixo, tá? Então ele costuma respeitar um suporte importante, né? A gente tem que saber marcar, escolher bem o suporte. Esse suporte é um suporte importante porque ele foi testado algumas vezes. Quanto mais vezes ele for testado, mais forte é o suporte. Então ele foi criado aqui, provavelmente ele já veio do gráfico para cá, mas do que a gente está mostrando, ele bateu uma vez, bateu a segunda, bateu e na quarta ele quebrou. Tá certo? Legal. Aí você percebe que o preço navegou, foi lá para baixo, subiu, passou, voltou mais ou menos na mesma região que ele estava e dali ele foi. Tá certo? Então, esse é um conceito de suporte e resistência. Agora, como marcar os mais importantes? Então, quanto mais vezes bater no suporte e na resistência, mais forte ele é. Tá? Uma resistência de 5 anos é mais forte que a resistência de um mês. E o mesmo vale para um suporte. Aí, pessoal, é uma teoria que eu já não concordo. Porque eu parto do pressuposto que as pessoas não lembram nem o que almoçou ontem. A pessoa nem lembra o que almoçou ontem. Ela vai lembrar... Lembra que é a região de preço psicológica, suporte e resistência. Se é psicológica, é uma lembrança. Se a gente não tem uma lembrança de tanto longo prazo assim. Então,
até se você está operando operações mais curtas, os suportes mais curtos são os mais importantes naquele momento, tá bom? Quanto maior a distância entre o suporte e a resistência, mais poder ele tem, porque o range é maior entre o suporte e uma resistência, então ele precisa de mais força para arrebentar e estourar lá na frente, tá? Quando uma resistência vira um suporte, quando a resistência é vencida, ela vira um suporte, tá? O mesmo vale para o suporte, quando é vencido, vira automaticamente uma resistência. Uma outra coisa que deixa o suporte e a resistência mais forte, números redondos. Eu já tinha falado isso anteriormente, mas a gente tende a pensar em número redondo. Então, sempre o suporte, uma resistência, número redondo, ele tem mais força. Então, é sempre importante, pessoal, até aí, quando você for definir um objetivo, ou quando você for definir um stop, sempre deixar abaixo de número redondo. Então, vamos supor que a gente tem um stop técnico em R$50. Não deixe R$50. Coloca ele em R$ 49,97, uns 3 centavinhos a mais. Porque 50 já automaticamente é uma linha importante, psicologicamente falando. Tá certo? Então a gente deixa sempre uns 3 centavinhos ali abaixo, tá? do número redondo. Tá? Uma outra coisa que potencializa o suporte e uma resistência é se eles são históricos. Ou seja, o preço nunca passou daquele patamar na história do ativo. Então, um topo histórico, por exemplo, ele tem uma importância grande, ele tem uma força interessante. Tá? E quando a gente estoura um topo histórico, a gente não tem resistência, porque lembra que a gente falou que a resistência é um valor psicológico, é uma linha que é marcada num topo, mas imagine que você estourou um topo que não tem mais nenhum topo acima. Então você tem caminho livre para subir aquilo sem ter resistência nenhuma, né? Isso não quer dizer que vai ficar para sempre subindo, né? Mas é uma zona, uma região de preço muito importante. Isso vale tanto para a resistência, para o topo histórico, como para o fundo histórico também, obviamente, né? Aí a gente pensa, marcamos suporte e resistência, vimos topos e fundos, vimos que o mercado ele vai se movimentando em zigue-zagues ascendentes e descendentes, né? Agora, quando que ocorre a mudança de tendência efetivamente? Quando aparece o pivô. É ele que vai sinalizar a mudança de tendência de alta para baixa e de baixa para alta, tá? Então, o que é o pivô de alta? Ele vai acontecer depois de movimentos de baixa. Tá? Em movimentos de baixa, ele vai acontecer. É um candle que rompe a resistência. Tá? Então, nesse caso aqui, a gente tem resistências, né? Topos e fundos descendentes. Aí, num belo dia, a gente tem um candle que rompe a resistência anterior. Neste caso, ele sobe e os fundos e os topos não serão mais descendentes. Ou eles vão ficar, ou ele vai ficar lateral, ou ele vai ficar ascendente. Então, a gente tem essa resistência anterior, ele rompeu a resistência anterior. Nesse caso, a gente fala pivô de alta. Topos e fundos não são mais descendentes. Eles vão começar a ficar ascendentes. Aí a gente tem um pivô de alta num gráfico real, a gente tem fundos descendentes, rompeu a resistência, os fundos não são mais ascendentes, vai começar um movimento de zigue-zague altista, tá vendo? Zigue-zague altista, tá? Então esse aqui chama pivô de alta. É importante que a gente saiba isso, porque se a gente não souber marcar no gráfico, se a gente não souber zigue-zague, se a gente não souber topo, dificilmente a gente vai saber se o gráfico está subindo, né? Então isso aqui é fácil de a gente identificar, é fácil de a gente saber que o pivô é onde para o zigue-zague descendente, o pivô de alta, parou o zigue-zague descendente e começa o zigue-zague ascendente ou lateral, tá? E aí a gente também tem o pivô de baixa. Ele acontece após um movimento de alta e é um candle que rompe um suporte, tá bom? Quando ele aparece, os topos e fundos não são mais ascendentes, tá? Ele está mudando para baixa a tendência. Então, a gente tem suporte, suporte, suporte. Depois disso, a gente tem um candle que rompe o suporte. Nesse caso, a gente não tem mais os fundos ascendentes. Eles começam a ficar ou descendentes ou laterais. Neste caso, é o pivô, a gente chama pivô de baixa. Aqui acionou o pivô de baixa, ok? Bem simples. Se a gente for olhar, a gente vê que a partir do momento que aquele candle apareceu e rompeu o suporte, os fundos não são mais
ascendentes, eles são descendentes, tá certo? Bem simples, é só olhar. Tá? Destaquei ele ali para ficar bem fácil para vocês olharem, tá? Aí a gente tem um pivô de baixa num gráfico real, então vem aqui fazendo os topos, né, fundos aqui, nesse caso, esse é o pivô de baixa, tá? Esse é o pivô de baixa, a gente começa aqui, a gente tem uma resistência, outra resistência, virou suporte, perdeu o suporte, o mercado começou a descer. E aí como é que a gente opera isso, né? Porque a gente tem que saber operar um pivô, né? É uma operação interessante, né? Um rompimento. A gente vai fazer operações de rompimento várias e várias vezes em várias figuras. Não só em resistência e suporte, nós vamos fazer em triângulos, né? Nós vamos fazer em um monte de lugar, rompimentos de congestão, vamos fazer várias coisas, né? Então, vamos lá. Primeira coisa, existem várias formas da gente operar isso, tá? Mas basicamente quando rompeu a resistência, a gente entra comprando com o stop um pouco abaixo da mínima do candle anterior. Então, compra aqui, stop um pouco abaixo da mínima do candle anterior. Certo? É assim. Aí, nós temos, num gráfico real, a gente funcionando o rompimento, né? Como é que funcionaria a compra nesse caso? A gente está comprando quando passar da nossa resistência, deixando o stop um pouco abaixo da mínima do candle anterior. Uma operação bem simples aqui de rompimento. Todos os rompimentos de figuras vão ser o mesmo procedimento, tá bom? Rompeu, compra, stop abaixo da mínima do candle anterior. Bom, vamos lá. Vamos navegar um pouco nesses gráficos aí. Agora a gente tem que ver na prática como é que funciona. A primeira coisa que nós vamos ver são os suportes e as resistências, né? Então, desse gráfico que nós estamos marcando aqui, que nós estamos vendo, que vai servir de base para a gente analisar, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai marcar suporte e resistência, coisa simples, tá? Nós vamos sair marcando aqui, só que não se esqueça depois que a gente tem as características de suporte e resistência, quais são os mais importantes, senão fica um gráfico cheio de linha, tá? Mas é importante a gente saber que toda vez que a gente tem um fundo, tá? E o fundo foi testado uma ou duas vezes, enfim, ele caiu, deixou um fundo, a gente traça um suporte, tá certo? Do mesmo jeito que ele fez um outro fundo aqui, isso aqui também é outro suporte, tá? Por enquanto eu só vou marcando o suporte. Caiu, começou a subir, deixou um fundo, suporte, tá? Da mesma forma aqui embaixo, deixou um suporte, tá certo? Caiu, deixou um fundo, suporte. Da mesma forma que caiu, deixou um outro suporte, ok? Então a gente vai marcar suporte e resistência deste jeito, tá? É importante lembrar de novo, pessoal, que eu estou marcando aqui como um exemplo, tá? Mas a gente tem que saber quais são os suportes mais fortes, qual que a gente tem que marcar para não ficar o gráfico muito poluído, tá? Mas teoricamente a gente está marcando são suportes, são por enquanto suportes, ok? Então a gente marca os suportes. Nesse caso, a gente percebe que tem alguns suportes que são muito importantes, por exemplo, esse suporte aqui. Ele é um suporte muito importante que ele teve, ele tocou e respeitou 3 vezes aqui nesse caso, né? Então é um suporte, quanto mais vezes bater e respeitar, mais forte ele é, né? Agora a gente vai marcar, pessoal, resistência. Vamos aproveitar o mesmo gráfico, vamos marcar as resistências. Resistência quando deixa topo, né? Então a gente tem uma próxima aqui, né? Mais ou menos aqui. A gente tem uma outra resistência também, que da mesma forma que ele deixou um fundo aqui, ele deixou um topo, ele tem uma resistência, né? Caiu, começou a subir, tem outra resistência aqui, depois que perdeu força, né? A gente tem outra resistência aqui. Estou marcando também, sem me preocupar se é importante ou não, mas para a gente entender o conceito, tá? Aqui também subiu, começou a lateralizar, deixou um topo, aqui tem uma outra resistência, né? Então, eu acredito que foram bastantes exemplos de suporte e resistência aqui nesse caso. Quem tiver alguma dúvida, né, vocês podem assistir o capítulo novamente com relação à marcação. E aquela coisa, quando o suporte e resistência cai em número redondo, ele tende a ser mais forte. Quanto mais vezes tocar e respeitar, mais forte ele é, né? Então, vocês vão começar a ver a importância e dar mais importância e mais peso para alguns. Aqui a gente está marcando todos para a gente aprender esse conceito, tá certo? Aí vamos aproveitar que nós já estamos marcando os gráficos aqui, vamos marcar como se fosse uma operação, tá? O mercado veio caindo aqui, deixou um fundo, depois deixou um topo, né? Então a gente tem
um suporte, a gente tem uma resistência aqui em cima, tá? A gente não sabia o que aconteceu nesse período lateral aqui, tá certo? Vamos focar aqui, neste período aqui. Opa. Aqui. Vamos focar nesse período. Então, a gente fez nossas marcações, deixou um fundo. Então a gente fez nossas marcações, deixou um fundo, deixou um topo, nós marcamos suporte e resistência. No mercado aqui começa a ficar meio lateral, né? Vai começar a lateralizar, enfim. A gente não sabe o que vai acontecer, mas nesse caso a gente pode fazer a operação de perdendo suporte, a gente entra vendendo descoberto, ou seja, ganhando na queda, né? Colocando stop acima do topo, tá? Nesse caso dessa operação específica, como a gente está servindo de exemplo, é um stop bem longo, tá? Um stop muito longo lá em cima, ok? Mas é para a gente entender o conceito. Então, nesse caso, nós venderíamos aqui, né, quando perdesse esse suporte, stop lá em cima é um stop técnico, né? Então, nesse caso, a gente teria sim uma operação muito bonita, porque o mercado veio desabando de forma bastante acentuada, tá certo? Mas só para vocês entenderem as operações com perdas de suporte, com pivô, tá? Um exemplo só, e eu peço que vocês tracem no gráfico de vocês e comecem a fazer esse tipo de estudo. Aí, continuando aqui, agora a gente vai fazer um rompimento de resistência. Então, você vê que o mercado começa a fazer uma congestão aqui, nesse caso a gente marcou um suporte e uma resistência, né? Para qualquer um dos lados que ele romper, a gente entra ou comprando ou vendendo, tá? Nesse caso do exemplo aqui, eu separei um exemplo que a gente vai entrar comprado, que no exemplo a gente entrou vendido, no exemplo passado, né? Então, por exemplo, o mercado vem fazendo uma congestão, tem um candle que rompe a resistência, logicamente a gente vai ver pelo volume, se esse é um volume que ele está mais acima da média, né, que vai confirmar justamente esse rompimento. Nesse caso nós entraríamos comprado, como é uma congestão, o stop entraria abaixo do suporte, tá? Também é um stop muito longo. Tem algumas pessoas que preferem fazer stop abaixo da mínima do candle anterior, então o stop ficaria onde está minha setinha aqui, tá? E nesse caso o mercado foi embora, ok? A gente tem, só passando, aproveitando que nós estamos fazendo essa revisão, a gente tem como projetar, lembra disso, a gente consegue projetar uma congestão, tá? Isso a gente consegue fazer, quando ela rompe até onde ela iria, né? A gente vai fazer a projeção dela agora. Então, basicamente, a gente pega o range, né, o tamanho dessa congestão, né, a gente marca entre o suporte e a resistência e projeta a partir do rompimento. A gente pega ela lá e coloca a partir do rompimento. Então, o primeiro ponto de retorno seria praticamente nesta região, né? Quase bilimetricamente falando, o primeiro ponto de retorno dela foi justamente aqui, tá? Então a gente pega o tamanho da congestão e projeta a partir do rompimento.